Olá pessoal, meu nome é Emerson e a gente está de volta aqui. Bom, a gente vai falar sobre um tema muito legal que é o filme do Rei Leão. E isso casado com algumas reflexões das quais a gente pode tirar desse filme como lição de vida e aplicar no nosso dia a dia para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, para que a gente consiga evoluir e crescer nesse processo até o nosso objetivo, até a nossa meta, e a viver plenamente, beleza? Se você ainda não assistiu esse filme e você não quer ter spoilers do que acontece na história, eu sugiro que você primeiro assista o filme e depois volte aqui para assistir esse vídeo, porque aqui você pode tirar lições valiosas que vão contribuir para a sua vivência daqui para frente e que vão te transformar de alguma forma. Então, se você ainda não assistiu, corre lá, assiste o filme e depois volta aqui para a gente conversar, beleza? Vamos lá então. Para quem já assistiu esse vídeo, vamos às nossas reflexões. O primeiro ponto que eu quero tocar é não estar preparado. Quando a gente começa a assistir o filme, a gente percebe que Simba, ansiosamente, ele procura dizer o quanto ele vai ser forte no futuro, o que ele vai ser rei, espalha para todo mundo, todo feliz e, de certa forma, inocente e ingenuamente. E o seu tio, o tio Scar, que é o personagem malvado do filme, ele trama contra a vida de Simba e também do Mufasa, que é o rei, o pai de Simba. Por achar que já poderia ser o rei, Simba acaba se envolvendo numa enrascada. Ele acha que é forte, que pode enfrentar todo mundo e vai até o cemitério de elefantes. Cemitério de elefantes é um lugar onde o seu tio Scar controla as hienas que vivem lá. Então, quando ele chega lá, ele se depara com a primeira confusão, com o seu primeiro problema, que é as hienas. Por sorte, o seu pai, Mufasa, chega e começa a lutar com as hienas. E por causa disso, ele acaba escapando da primeira enrascada. O ponto é o quanto a gente está preparado para ser algo que a gente ainda não é. Exemplo, no filme, ele tenta ser aventureiro, alguém que pode caminhar por todo aquele território ou passar da divisa. Uma coisa que nem o rei fazia era passar da divisa, porque ele sabia até onde os seus limites territoriais. E muitas das vezes a gente tenta ultrapassar essa divisa, tenta fazer mais do que aquela pessoa que já é preparada, que já viveu muito aquilo, faz. A gente tenta fazer além, só que a gente não tem o mínimo preparo nem para fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo. O ponto importante aqui é estar minimamente preparado. Minimamente preparado não significa que você tem que ser o perfeito em relação àquilo. Ser a perfeição da natureza para fazer aquilo que você quer fazer. Ou buscar aquilo que você quer buscar. Você tem que entender que o minimamente preparado já é o suficiente. No caso de Simba, ele não estava nem minimamente preparado. Ele tinha acabado de nascer. Ele tinha recebido algumas promessas de ser rei. Ele estava entusiasmado, empolgado. Porém, ele não se tocou. Ele não teve noção de que ele ainda não estava minimamente preparado para fazer aquilo, para ir além do território do seu pai. E ele foi e acabou se metendo numa confusão, na qual o seu pai o salvou, mas foi por pouco. O segundo ponto aqui é que o pai dele apareceu no momento certo. Então ele vivia naquele reino onde todos os animais, de certa forma, faziam as coisas para agradar ele e a sua família, porque o seu pai era rei. Então ele era protegido, ele tinha apoio, mesmo não estando minimamente preparado, ele estava amparado. Ele tinha uma rede de relacionamentos que contribuía para que ele crescesse, para que ele evoluísse de acordo com o processo. Inclusive o seu pai era uma das pessoas dessa rede. Então ele estava amparado para quê? Para que durante o processo de evolução dele, até chegar ao momento de ele ser rei, ele teria esse apoio. Então, o minimamente preparado ele conseguiria, depois ele poderia andar com as suas próprias pernas, evoluindo passo a passo, contando ainda com o apoio das pessoas. Então, ter uma rede de relacionamentos forte também é um ponto importante para que você consiga dar o primeiro passo, que é estar minimamente preparado, e depois seguir adiante com suas próprias pernas. Depois dessa situação, acontece uma cena muito legal, que Simba começa a conversar com seu pai. Eles estavam separados já da Nala e do pássaro que acompanharam eles nesse momento, e ele olha para o chão e vê a pegada do seu pai. E ele coloca a pata dentro da pegada. E ali ele percebe que ele não estava preparado para ser rei. Ele viu que a sua pata ainda era pequena, perto da pata do seu pai. Ou seja, a experiência que ele tinha para ser rei ainda não era suficiente
para que pudesse viver plenamente aquele cargo ou aquilo que ele estava querendo ser. Depois disso, eles voltam para casa e tudo volta ao normal. Porém, um tempo depois, o seu tio Scar começa a tramar um novo plano para tentar matar o rei, que era Mufasa, e Simba, que era seu filho, para poder tomar o trono e dominar aquele lugar. O plano acontece e, de fato, Mufasa morre. Na primeira ocasião, Simba, ele teve apoio do seu pai. Só que nessa vez, o seu pai morreu. Era o segundo problema que ele estava passando durante a sua vida, e de frente com essa situação na qual ele tinha que tomar uma decisão, ele decidiu, em vez de enfrentar o problema para se fortalecer e continuar o processo de evolução de ser rei, ele resolveu fugir. E quando ele fugiu, ele foi perseguido pelas hienas e tudo mais, ele conseguiu escapar. Porém, isso trouxe consequências. Se ele tivesse ficado, provavelmente a sua mãe e todas as outras leoas e todos os outros animais iam tomar a posição dele. Só que ele decidiu por medo, porque suas emoções o controlaram, por insegurança, por medo de ser punido até pela própria família. Quando a sua emoção foi afetada por aquele problema, ele decidiu fugir. E as consequências no futuro surgiram. E isso a gente vai ver mais pra frente. Mas primeiro eu quero tocar no ponto do processo. O processo por qual a gente tem que passar para conseguir ser aquilo que a gente quer, para conseguir atingir aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, se eu quero ficar mais forte, eu quero ficar com um corpo saudável, bem definido, eu tenho que passar por um processo no qual eu vou todos os dias fazer os meus exercícios, comer adequadamente e, ao longo desse processo, eu vou vendo minha evolução. Então eu dou meu primeiro passo, que é estar minimamente preparado, e continuo nessa evolução constante, todos os dias trabalhando para que eu consiga atingir aquele meu objetivo. E vai chegar um momento que eu vou ter um corpo bem definido e eu vou ter uma saúde boa. Então é importante a gente entender que há um processo. E Simba, ele passa por um processo quando ele está junto de Timão e Pumba. Timão e Pumba no início protegem ele, mas depois ele passa a proteger Timão e Pumba. Ele cresce, ele se fortalece, ele entende como que funciona a selva e começa a evoluir dia após dia. Então ele vai crescendo, ele vai ficando mais forte, ele vai enfrentando algumas situações que talvez sejam mais fáceis de lidar e vai se fortalecendo. Porém, ainda tem consequências do passado. Existe uma situação dentro do filme no qual ele conta uma história que seu pai tinha lhe contado sobre as estrelas. E Timão e Pumba, eles começam a zombar dessa situação, dessa história que ele contou, e ele fala, é verdade, é bobeira, deixa pra lá. Então as consequências da fuga no passado ainda ocorriam no seu dia a dia. Ele fugia de conflitos porque ele não vivia plenamente aquilo que ele era, aquilo que ele tinha capacidade de viver. Ele estava lá com Timão e Pumba, comendo os insetos, coisa que um leão não deveria comer esses vermes, esses insetos, e viver de uma forma restrita à capacidade que ele tinha. Ele tinha capacidade para ser rei, para fortalecer aquele território no qual ele vivia antes. E a gente percebe que as consequências continuam. Olhando o filme, a gente vê que o lugar de onde ele saiu agora estava todo seco. Não tinha árvores, não tinha mais animais, porque Scar, que era o seu tio, dominou o território e trouxe todas as hienas. E isso destruiu aquele ambiente, destruiu as árvores, os animais que viviam ali. Agora era um ambiente árido, seco, que já não tinha vida. E isso tudo consequência de uma fuga, de um problema que surgiu lá atrás, que agora é um problema muito maior. E depois de alguns encontros com animais do passado, amigos, ele tomou uma decisão. A decisão de enfrentar o seu tio Scar. Ou seja, voltar naquele passado no qual ele teve aquele problema e de fato resolver aquele problema. Só que ele só tomou essa decisão depois de ter a motivação correta. Por quê? Porque Nala, que era a leoa que vivia com ele quando era pequeno, que eles brincavam e qual ele tem uma certa paixão, chegou para ele e disse, você precisa voltar. Volta porque o habitat, tudo o seu reino está sendo destruído pelo seu tio. E você precisa voltar para ajudar a gente. E ele, em mais uma situação no qual ele tinha que tomar a decisão, no qual ele tinha que enfrentar um problema que era do passado, por medo, ele foge desse conflito, ele vai para a floresta e começa a refletir sobre esse assunto, mas ele responde que ele não vai voltar, que ele está bem ali. Porém, depois ele se encontra com um macaco. O macaco, aquele que, se você conhece bem o filme, é aquele que apresenta ele para todos os animais lá no início, quando ele nasce. E esse macaco diz para ele, eu te conheço. E ele não reconhecia o macaco. Ele falou, como assim você me conhece? Você é filho de Mufasa. Ah, você conhece meu pai? Sim. E aí o macaco sai correndo. E ele sai correndo atrás do macaco. E o macaco fala assim, seu pai está vivo, venha comigo. E ele começa a seguir o macaco. E o macaco leva ele até uma lagoa. E nessa lagoa ele vê o próprio reflexo.
Assim como lá no início ele tinha colocado a pata dentro da pata, da pegada do seu pai, que ficou no barro, na terra, e ele percebeu que ele não estava preparado, nesse momento que ele olhou para a água, ele percebeu que agora ele estava preparado. E ele começou a ter uma visão do seu pai, falando que sentia-se decepcionado por ele ter fugido daquela situação, por ele não ter voltado para ajudar os animais do reino que o pai dele tinha deixado para ele. E aí teve a motivação correta, a motivação de alguém do qual ele sentia que era uma autoridade, de alguém que ele via como autoridade, de alguém que ele se importava com a opinião. Então, quando ele teve essa motivação correta de olhar para alguém que era importante, que tinha uma autoridade sobre ele, lá no início que ensinava que ele poderia ser o rei no futuro, que ele teria que se preparar, ele ia crescer e que ajudava ele em situações de problema, agora estava dizendo para ele que estava decepcionado. E isso foi a motivação suficiente para que ele decidisse voltar e enfrentar o seu tio para retomar o reino e de fato começar a enfrentar aquele problema que era do passado e viver conforme ele deveria estar vivendo, como um rei leão. E ele volta com Timão e Pumba e quando ele chega lá no reinado, mais uma situação de problema acontece. Ele chega e ele percebe que tem muitas hienas e seu tio, ele tá num lugar inacessível para ele naquele momento. Só que agora, o mindset dele é: eu vou enfrentar esse problema e eu vou resolver essa situação. Agora ele tem a motivação correta, ele tem um pensamento correto de enfrentar aquele problema que ele tinha vivido lá no passado e agora não importava se surgisse outra situação de problema, o mindset, o pensamento de eu vou resolver, era o suficiente, junto com a motivação que ele teve e com o apoio dos seus amigos Timão e Pumba, Nala e o macaco que estavam ali com ele, era o suficiente. A rede social, os seus pensamentos positivos, a decisão de enfrentar o problema, tudo isso culminou numa solução. Ele decidiu, nesse momento, estrategicamente, mandar Timão e Pumba correrem no meio das hienas para criar uma distração e ele poder chegar até Scar, o seu tio. O ponto importante aqui da gente refletir é que existiam diversos probleminhas no caminho até aquele problema que ele deixou no passado. Então, a consequência, além daquele problema ter crescido, ele criou novos probleminhas no qual ele teria que passar para resolver. Só que por ele ter um pensamento diferenciado, por ele ter uma motivação, por ele ter amigos, uma rede social que contribuía para que ele resolvesse aquele problema e seguisse a caminho do seu objetivo, do seu sonho, que era ser rei, e até daquilo que era de direito para ele, de viver plenamente aquilo para o qual ele foi criado. E ele estrategicamente consegue desviar desses probleminhas que foram criados por causa desse mindset. Então ele mandou Timão e Pumba para distrair esses probleminhas e foi até Scar. Timão e Pumba foram cercados quando Scar estava preparado para pular neles. Simba surge da rocha e pula na frente de Scar. Ocorreu uma briga e tudo mais, teve toda uma revelação do porquê Simba fugiu e no fim ele acabou vencendo seu tio e retomando as terras. Agora a reflexão é que quando você decide enfrentar o seu problema, você passa a viver plenamente aquilo que você foi criado para viver, ou seja, quando você está buscando aquele objetivo e você enfrenta aqueles problemas no caminho, você vive plenamente aquilo pelo qual você decidiu viver. Você continua no seu processo de evolução, então você vai crescendo com esses problemas até que você possa ter capacidade de chegar aonde que você quer, naquele nível que você queria. Então a cada problema você sobe o nível. Então é importante você entender que problema, ele acaba se tornando um degrau para te levar mais perto daquilo que você quer, daquilo que você definiu. No caso de Simba, o problema dele era o degrau para chegar ao reinado e viver plenamente, comendo os alimentos que ele deveria comer e reinando sobre a terra que ele deveria reinar também. Então, é importante que você entenda, quando você enfrenta o problema, você de fato tem aquilo que você almeja, você alcança aquilo que você almeja. Então, não fuja do problema. A chave está aí, enfrentar o seu problema para que você possa fortalecer a sua mente e quando esse problema surgir de novo, vai ser muito mais fácil de você enfrentar ele e fortalecer mais a sua mente. Enfrenta ele e fortalece a sua mente. Enfrenta e fortalece e segue em frente em busca do seu objetivo no processo de evolução. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui tem muitas reflexões legais e interessantes e lições de vidas que a gente pode tirar para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano aqui e para colocar em prática naquilo que queremos atingir, seja qual for o seu objetivo. Eu posso não saber qual que é o seu objetivo, mas eu tenho certeza de que haverão problemas no seu caminho e que você precisa de um processo de evolução para conseguir aquilo que você deseja. É isso aí, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Um beijo de novo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo.